Você já sentiu formigamento nas mãos ou nos pés sem motivo aparente? Ou percebeu que sua memória anda falhando, mesmo em tarefas simples do dia a dia? Talvez aquele cansaço constante, que insiste em aparecer mesmo depois de uma boa noite de sono, tenha te deixado intrigado. Pois saiba que esses sinais aparentemente inofensivos podem estar te avisando sobre algo muito mais sério. A deficiência de vitamina B12 é uma das carências nutricionais mais subdiagnosticadas e perigosas da atualidade. Muita gente só descobre esse problema quando os sintomas já estão em estágio avançado e o pior, em alguns casos, os danos podem ser irreversíveis, especialmente quando afetam o sistema nervoso. O cérebro, os nervos periféricos, o sangue e até o humor podem sofrer com a falta dessa vitamina essencial. E aqui vai um dado que surpreende: até 40% da população mundial apresenta algum grau de insuficiência de vitamina B12, mesmo entre pessoas que comem carne regularmente. Isso acontece porque não basta ingerir alimentos ricos em B12, é preciso absorver corretamente essa vitamina, o que depende da saúde intestinal, da idade, do uso de medicamentos e até do estilo de vida. Mas antes de te explicar quais são os 4 sintomas mais graves e silenciosos dessa deficiência e como eles podem estar sendo confundidos com simples estresse, envelhecimento ou excesso de trabalho, quero te fazer um convite. Se você se preocupa com a sua saúde, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode literalmente transformar sua qualidade de vida. E claro, deixa seu like para que mais pessoas descubram essa informação que infelizmente ainda é desconhecida pela maioria. A vitamina B12 é uma das substâncias mais importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Ela participa da formação dos glóbulos vermelhos, do metabolismo cerebral, da produção de neurotransmissores e da proteção dos nervos. Quando ela começa a faltar, os sinais podem surgir de forma discreta, mas com o tempo, evoluem para sintomas incapacitantes. E o mais curioso, muitos médicos ainda se baseiam em valores de referência ultrapassados nos exames laboratoriais, o que faz com que milhares de pessoas com deficiência de B12 recebam resultados normais, quando, na verdade, estão muito abaixo do ideal. O primeiro sinal de alerta é o mais comum e também o mais negligenciado. A deficiência de vitamina B12 prejudica a produção das hemácias, as células vermelhas do sangue responsáveis por transportar oxigênio. Quando a B12 está baixa, essas células passam a ser fabricadas de forma anormal, maiores e menos eficientes, gerando a chamada anemia megaloblástica. E o que isso causa na prática? Sensação de cansaço constante, falta de ar aos pequenos esforços, tontura, dores de cabeça e até palpitações. É aquela fadiga que não melhora nem com descanso, e que faz você sentir como se estivesse sempre sem bateria. Pessoas com deficiência de B12 frequentemente relatam algo como: doutor, parece que minha energia acabou. Eu durmo, me alimento bem, mas continuo sem força para nada. Esse é um relato típico. E o interessante é que após a reposição adequada da vitamina, muitos descrevem uma verdadeira virada de chave, sentindo-se mais dispostos, concentrados e com mais ânimo para as atividades do dia a dia. Por isso, se você vive cansado, sem energia e com aquela sensação de fraqueza que não tem explicação, não ignore. A causa pode estar justamente no nível baixo de vitamina B12 e não apenas no estresse, na rotina corrida ou na idade. Segundo sintoma: formigamentos, câimbras e fraqueza nas pernas. Outro sinal que deve acender o alerta é o formigamento nas mãos e nos pés, as câimbras frequentes e a fraqueza nas pernas. Esses sintomas estão diretamente ligados à função da B12 na formação da bainha de mielina, uma espécie de capa protetora dos nervos. Quando a vitamina está em falta, essa bainha começa a se degradar, prejudicando a condução dos impulsos nervosos. O resultado? Sensações de dormência, choquinhos, câimbras e até perda de equilíbrio. Essa condição pode evoluir para algo mais sério, conhecido como neuropatia periférica, que causa dor, queimação e perda de sensibilidade, sintomas muitas vezes confundidos com problemas circulatórios ou ortoédicos. E o mais alarmante é que esses danos podem se tornar permanentes se a deficiência persistir por muito tempo. Ou seja, quanto antes o diagnóstico for feito, melhor. Agora imagine quantas pessoas estão convivendo com esses sinais, achando que é só idade chegando ou problema de coluna. Por isso, essa informação precisa chegar a mais gente. E falando nisso, você sabia que muita gente que acompanha nossos vídeos ainda não é inscrita no canal? Isso mesmo, boa parte das pessoas que assistem ainda não fazem parte da nossa comunidade. Então faz o seguinte, confere se o botão inscrever-se está ativo aí embaixo. Se ainda não estiver, clica nele e ativa o sininho das notificações.
Assim você fica por dentro de tudo e garante que não vai perder os próximos vídeos que trazem informações valiosas sobre saúde, prevenção e qualidade de vida. Você sabia que a falta de vitamina B12 pode afetar diretamente o seu cérebro? Sim, essa vitamina é essencial para o funcionamento do sistema nervoso central, e a deficiência dela pode provocar alterações cognitivas, emocionais e até comportamentais que muita gente confunde com envelhecimento, estresse ou até depressão. O cérebro depende da B12 para formar neurotransmissores, substâncias químicas que transmitem os sinais entre os neurônios. Sem ela, essas conexões começam a falhar. É por isso que pessoas com deficiência dessa vitamina frequentemente relatam esquecimentos, dificuldade de concentração, lapsos de memória e sensação de mente nublada. O famoso brain fog. Terceiro sintoma: esquecimentos e dificuldade de concentração. Esse é um dos sinais mais perigosos e, ao mesmo tempo, mais subestimados da deficiência de vitamina B12. Você começa a perceber pequenas falhas, esquece o que foi fazer em um cômodo, não lembra o nome de alguém, repete perguntas. Tem dificuldade para se concentrar em um filme ou leitura. No início, pode parecer algo normal, mas com o tempo, esses lapsos se tornam mais frequentes e começam a impactar sua rotina. E o que pouca gente sabe é que a falta prolongada de vitamina B12 pode causar danos neurológicos irreversíveis. E há estudos que relacionam baixos níveis dessa vitamina com maior risco de demência e Alzheimer. Em outras palavras, cuidar da sua B12 hoje é também cuidar da sua mente e da sua memória no futuro. Além disso, pessoas que trabalham sob pressão, estudam por longas horas ou enfrentam jornadas exaustivas podem sentir o impacto mais rápido. Quando o corpo está exigindo alto desempenho mental, mas o combustível, a B12, está em falta, a consequência é imediata. A mente fica lenta, cansada e desconectada. Muitos pacientes relatam: doutor, parece que eu não consigo mais raciocinar como antes. Leio, mas não absorvo nada. Esse tipo de queixa é muito comum, e muitas vezes, o simples ato de corrigir os níveis de vitamina B12 é suficiente para melhorar a clareza mental e o foco. Quarto sintoma: alterações de humor, tristeza e até depressão. A vitamina B12 está diretamente envolvida na produção de serotonina, dopamina e noradrenalina, os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar e equilíbrio emocional. Quando ela falta, o organismo entra em desequilíbrio químico, e os efeitos emocionais aparecem rapidamente. A pessoa começa a se sentir mais desanimada, triste, sem motivação. Em casos mais graves pode desenvolver depressão, ansiedade e até síndrome do pânico. E o mais impressionante, muitas dessas pessoas estão em tratamento psicológico e psiquiátrico, usando medicamentos corretos, mas não conseguem melhorar simplesmente porque a causa bioquímica do problema não está sendo tratada. Já houve relatos de pacientes diagnosticados com depressão resistente a tratamento que, após suplementar B12, apresentaram melhora significativa em poucas semanas. Isso não significa que a vitamina substitui medicamentos ou terapia, mas mostra o quanto o equilíbrio nutricional pode potencializar o tratamento e evitar recaídas. E tem mais: o intestino, conhecido como segundo cérebro, também participa desse processo. É lá que parte da serotonina é produzida. Quando há desbiose intestinal, ou seja, desequilíbrio das bactérias boas do intestino, a absorção da vitamina B12 fica prejudicada, e o ciclo de bem-estar é interrompido. Por isso, cuidar da flora intestinal é essencial para manter mente e corpo em harmonia. Agora você entende por que tantas pessoas se sentem mentalmente exaustas, tristes ou sem foco, mesmo levando uma vida aparentemente saudável. A deficiência de B12 pode estar escondida por trás de tudo isso. Mas aqui vai um alerta: nem todo exame laboratorial reflete a realidade. Muitos laboratórios utilizam faixas de referência antigas, normalmente entre 180 e 800 pg/ml, e consideram qualquer valor dentro disso como normal. O problema é que muitos sintomas neurológicos já aparecem mesmo quando a B12 está acima de 300, ou seja, o exame diz que está tudo bem, mas o corpo está gritando por socorro. Médicos mais atualizados, especialmente neurologistas e nutrólogos, já orientam que o ideal é manter os níveis entre 700 e 900 pg/ml, faixa em que o cérebro e o sistema nervoso funcionam de forma plena. Outra armadilha comum está na interpretação isolada da B12 total. Para um diagnóstico mais preciso, é importante avaliar também ácido metilmalônico e homocisteína, marcadores que indicam se a vitamina está realmente ativa dentro das células. Sem isso, o exame pode passar uma falsa sensação de segurança.
E talvez o mais surpreendente, pessoas que comem carne todos os dias também podem ter deficiência de B12. Isso ocorre porque a absorção dessa vitamina depende de uma proteína chamada fator intrínseco, produzida no estômago. Quando há gastrite, uso prolongado de omeprazol, cirurgia bariátrica ou idade avançada, a produção dessa proteína cai e a B12 da dieta simplesmente não é aproveitada. A boa notícia é que, quando diagnosticada a tempo, a deficiência de B12 é facilmente tratável e os resultados costumam ser rápidos e impressionantes. O humor melhora, o raciocínio volta, a energia reaparece, e até o sono tende a ficar mais profundo e reparador. Mas para isso acontecer, é essencial ter acompanhamento médico e fazer a suplementação de forma correta, com doses ajustadas individualmente. Aliás, deixa eu te perguntar, quantas pessoas ao seu redor vivem cansadas, esquecidas ou sem ânimo, achando que é só idade ou rotina puxada? Muita gente nem imagina que uma simples vitamina pode fazer tanta diferença. Então, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser aquele amigo sempre cansado, um familiar que vive reclamando de esquecimento ou até alguém em tratamento contra a depressão. Às vezes, uma informação como essa muda o rumo da saúde de uma pessoa. Agora que você já entendeu como a deficiência de vitamina B12 pode afetar seu corpo e sua mente, chegou o momento de falar sobre algo fundamental: como identificar e corrigir essa deficiência da maneira certa. E é aqui que muita gente se perde, inclusive profissionais de saúde menos atualizados. Muitos laboratórios ainda utilizam faixas de referência ultrapassadas, e a interpretação errada desses resultados faz com que milhares de pessoas acreditem estar bem, quando na verdade estão com níveis perigosamente baixos. Como mencionamos antes, a faixa normal costuma variar entre 180 e 800 pg/ml, mas o ideal é que adultos mantenham valores acima de 700, preferencialmente entre 800 e 900 pg/ml. Especialistas em neurologia e psiquiatria já recomendam que os pacientes se mantenham nessa faixa superior, especialmente quem apresenta sintomas cognitivos ou emocionais. Isso porque a vitamina B12 atua diretamente sobre os neurônios, prevenindo danos que, quando avançam, podem se tornar irreversíveis. Mas aqui vai uma dica valiosa que muitas vezes passa despercebida. Ao fazer o exame, peça também a dosagem de ácido fólico, vitamina B9. Isso porque o ácido fólico e a vitamina B12 atuam juntos na formação dos glóbulos vermelhos e na regeneração celular. O folato é a forma natural da B9 encontrada nos alimentos, enquanto o ácido fólico é a forma sintética presente em suplementos e fortificações. Quando um está baixo, o outro não consegue desempenhar suas funções com eficiência, por isso, o equilíbrio entre os dois é essencial. Outro ponto importante é que, mesmo pessoas com bons níveis séricos de B12 podem apresentar sintomas de deficiência se o organismo não consegue converter essa vitamina na sua forma ativa, a metilcobalamina. Por isso, ao escolher um suplemento, prefira sempre a metilcobalamina, que é mais biodisponível e melhor absorvida pelo corpo, especialmente em idosos ou pessoas com problemas digestivos. Como suplementar corretamente? As necessidades variam bastante de pessoa para pessoa, dependendo da idade, alimentação, uso de medicamentos e condições intestinais. De forma geral, há 3 formas de suplementação mais comuns: oral, comprimidos ou cápsulas, mais indicada para quem tem absorção intestinal preservada; sublingual, gotas ou pastilhas, excelente opção para quem tem gastrite; uso prolongado de omeprazol ou absorção prejudicada. A absorção pela mucosa da boca é rápida e eficaz. Injetável, usada em casos de deficiência grave, idosos com má absorção intestinal ou pacientes pós-bariátricos. As doses variam de acordo com o caso. A literatura científica mostra bons resultados com 200 microgramas por dia em pessoas com carência leve, mas em alguns casos é necessário chegar a 1.000 ou até 1.500 microgramas por dia, sob orientação médica. E o acompanhamento é essencial. Dosar a vitamina B12 pelo menos 2 vezes ao ano ajuda a ajustar a suplementação e evitar excessos. Evite confiar em polivitamínicos comuns. A maioria deles contém quantidades muito pequenas de vitamina B12, às vezes apenas 5 ou 10 microgramas, o que é insuficiente para corrigir deficiências reais. Além disso, muitos desses suplementos não utilizam a forma ativa da vitamina, metilcobalamina, e sim versões de baixa absorção, que acabam sendo eliminadas pelas fezes. Por isso, sempre que possível, opte por suplementos isolados de vitamina B12, com boa biodisponibilidade e orientação profissional.
Hoje existem versões líquidas com nanotecnologia, cuja absorção é até 10 vezes maior do que a dos suplementos comuns. Elas geralmente vêm com vitamina E na fórmula, o que ajuda a estabilizar a substância e evitar oxidação. E lembre-se, a suplementação deve ser personalizada. Um dos erros mais comuns é achar que quanto mais, melhor. Excesso de vitamina B12 pode interferir em outros processos metabólicos e não é recomendado sem acompanhamento. O equilíbrio é sempre a chave. Histórias reais que surpreendem. Em consultório, não são raros os casos impressionantes de pacientes que tiveram mudanças drásticas após corrigirem a deficiência de B12. Uma mulher com quadro de fraqueza intensa nas pernas e diagnóstico inicial de neuropatia periférica severa voltou a caminhar normalmente após alguns meses de reposição. Outro caso, ainda mais curioso, envolveu um paciente com sintomas de transtorno depressivo grave, que apresentou melhora acentuada após o ajuste dos níveis dessa vitamina. E talvez um dos relatos mais marcantes seja o de uma paciente que sofreu um trauma emocional após ficar presa em um elevador. Ela desenvolveu um quadro intenso de pânico e ansiedade até que, durante a investigação, descobriram que seus níveis de vitamina B12 estavam extremamente baixos. Com o tratamento adequado, o quadro emocional dela mudou por completo. Esses casos não são exceções, são exemplos de como o corpo e a mente estão profundamente interligados. Às vezes, o que parece ser um problema psicológico é, na verdade, um desequilíbrio bioquímico que pode ser facilmente corrigido. Por isso, se você tem sentido sintomas como cansaço, esquecimentos, fraqueza, dormência, tristeza ou falta de energia, não ignore. Peça ao seu médico para incluir a vitamina B12 nos seus exames e discuta a possibilidade de uma suplementação adequada. Manter níveis saudáveis de B12 não é apenas uma questão estética ou de disposição, é uma decisão de saúde e longevidade. E o melhor de tudo, é uma das medidas preventivas mais simples e acessíveis que existem. E já que você chegou até aqui, deixa eu te pedir uma coisa. Escreve nos comentários se você já fez exame de vitamina B12 alguma vez, ou se identificou algum desses sintomas no seu dia a dia. A sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa saber disso. Assim, mais gente pode descobrir que, às vezes, o segredo para se sentir melhor está em um simples ajuste de uma vitamina.